sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Deputados já se preparam para ter que decidir novamente se autorizam ou não o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, Michel Temer. Veja como repercutiu aqui na Câmara a nova denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot. Na primeira semana de trabalhos da CPI mista da JBS, 2 integrantes deixam a comissão por causa da escolha do deputado Carlos Marum para a relatoria. E você vai ver também. Sem acordo sobre financiamento público e sistema eleitoral, o plenário adia novamente a votação de itens da reforma política. Defensores da causa ambientalista fazem manifestação contra medidas do governo que prejudicariam a defesa dos recursos naturais e dos direitos dos índios. Comissão de Desenvolvimento Urbano discute a crise hídrica no Brasil. Mais de 1.000 municípios passam por racionamento ou falta de água. A Câmara dos Deputados vai decidir novamente se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, Michel Temer, com base numa nova denúncia apresentada pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Desta vez, Temer é acusado de crimes de organização criminosa e obstrução à justiça. A segunda denúncia chegou ao Supremo Tribunal Federal 3 dias antes de Rodrigo Janot deixar o cargo. Segundo o Procurador-Geral da República, crimes foram cometidos em troca de propinas originárias de empresas como Petrobras e Furnas, e também de órgãos como o Ministério da Integração Nacional. Na denúncia, Michel Temer é apontado como o líder da organização criminosa. Assim que os termos da denúncia começaram a ser conhecidos, deputados começaram a comentar. A oposição destaca a gravidade da acusação. Já os aliados do governo lembram que a defesa de Temer questiona a validade das provas após a revisão do acordo de delação de Joesley Batista. O procurador não pode formular uma denúncia com algumas provas desta fita que estão sendo investigadas pela própria Procuradoria. Porque a própria Procuradoria, depois do dia 31 de agosto, quando foi entregue essas fitas pelo Joesley e companhia, o que aconteceu? Eles abriram uma investigação dentro da Procuradoria para saber se há validade nestas provas, nestas fitas. Então, o que o doutor Maria está defendendo é que este processo fique paralisado, essa denúncia fique paralisada, até que a própria Procuradoria dirima essa dúvida. É uma denúncia extremamente grave que mostra que quem ocupa hoje a presidência da República é líder de uma organização criminosa e que determinou a compra do silêncio do operador financeiro, fato esse que embasa a denúncia. Diante da gravidade desses fatos, é inaceitável que a Câmara, mais uma vez, impeça a Justiça de julgar Temer pelos crimes que ele cometeu. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre essa segunda denúncia contra Michel Temer, assim que ela foi apresentada. Maia estava em Minas Gerais participando de uma inauguração. Tem que ter muita tranquilidade, é um momento difícil, mas o nosso papel é garantir o equilíbrio e a paz no Brasil, para que o Poder Legislativo cumpra o seu papel com toda tranquilidade, sem nenhuma pressa, respeitando o regimento, respeitando a defesa do presidente Michel Temer, e que a gente possa, dentro do regimento, dentro do prazo que a defesa tem, que o relator terá na CCJ, que a gente possa encerrar essa segunda denúncia dentro desse prazo, para que a Câmara possa voltar a ter uma agenda de reforma no Brasil. A CPI mista, que vai investigar a JBS, empresa do grupo de Joesley Batista, deve votar as primeiras convocações na próxima terça-feira. Na semana que passou, a CPI definiu como relator o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. A escolha do nome dele gerou um bate-boca na comissão e a saída de 2 integrantes. A repórter Verônica Honório mostra como foi. O deputado Carlos Marum é do PMDB, o mesmo partido do presidente Michel Temer. Eu confio e torço pelo sucesso desse governo, porque eu entendo que o sucesso desse governo é o sucesso do Brasil.
Então eu não tenho o mínimo constrangimento de dizer que eu sou um defensor do governo. O anúncio oficial causou tumulto. Mas então Vossa Excelência não poderia agir dessa forma. Vossa Excelência está agindo errado. Eu peço respeito a Vossa Excelência não poderia se ausentar. Com o Carlos Marum, relator, vai dar o quê? Vai dar algum problema para o Temer? Tem alguma chance? Nenhuma chance de dar problema para o Temer. Ele é o testa de ferro do Temer lá na Câmara Federal. A indicação de Marum foi feita pelo presidente senador Ataídes Oliveira, que se encontrou com o presidente Michel Temer na tarde de sábado. O senador Ataídes garantiu, não falou da CPI mista com o presidente Michel Temer, só com o ministro da Secretaria de Governo. Na saída, o ministro Embaçaí me acompanhou até o veículo e me perguntou como é que estava indo o trabalho da CPMI. Eu disse a ele que nós tínhamos instalado a mesma e que hoje iríamos relatar o nome do relator, ia declinar o nome do relator. Nada mais além disso. A CPI mista já recebeu mais de 130 requerimentos, entre eles para convocar os irmãos Joesley e Wesley Batista. Há também pedidos para que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff venham falar com os parlamentares. E boa parte dos requerimentos se concentra também no Ministério Público Federal. A ideia é que venha não só Marcelo Miller, que deixou a PGR, mas também os procuradores que trabalharam no acordo de delação premiada firmado com a JBS. É claro que se cria um tabu nesse momento, né? Porque não é comum membros do Ministério Público serem questionados aqui dentro. O comum aqui é a casa tremer de medo nesses momentos. Infelizmente é isso. Então, isso é um paradigma que nós estamos ultrapassando. Também foram criadas 2 sub-relatorias. O deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, vai assumir a de contratos da JBS, englobando BNDES e BNDES-Par. E o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, ficará com a sub-relatoria de assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários. E na semana que passou, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso. Policiais federais chegaram à Câmara por volta das 8 horas da manhã. A busca e apreensão foi cumprida no gabinete do deputado Ezequiel Fonseca, flagrado recebendo dinheiro supostamente num esquema de propina ligado ao governo do Mato Grosso. Em cerca de 2 horas, os agentes da Polícia Federal fizeram uma busca minuciosa em computadores e documentos e saíram com caixas de documentos. O caso corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Mandados também foram cumpridos em endereços do ex-governador do Mato Grosso e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de assessores dele. Em nota, o deputado Ezequiel Fonseca contestou as acusações. Disse que nunca solicitou qualquer quantia ilícita de quem quer que seja e que usará todos os meios legais para se defender. No fim de agosto, a mesa diretora da Câmara dos Deputados anunciou uma série de medidas para contribuir com o reequilíbrio das contas públicas. Entre as ações estava a venda do contrato da folha de pagamento dos funcionários da Casa para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. O contrato foi assinado na semana que passou. Só a negociação da venda da folha de pagamento dos funcionários da Câmara para os bancos públicos vai gerar uma receita imediata de 70 milhões de reais. A expectativa é que em pouco mais de 5 anos sejam arrecadados outros 151 milhões. O dinheiro vai ser totalmente transferido para o Tesouro Nacional. Totalizando 457 milhões de reais que nós estamos devolvendo integralmente ao Tesouro, ao Executivo. Para continuar no caminho da economia, a mesa diretora da Câmara também determinou corte de recursos no orçamento deste ano. E algumas medidas internas também foram tomadas para economizar dinheiro. Entre elas, por exemplo, está a renegociação de valores de alguns contratos e a racionalização do consumo de água e energia. Com pequenas ações como esta, a Câmara pode economizar mais de 30 milhões de reais por ano. Não são esses valores que vão resolver o problema do déficit do orçamento do governo, mas tenho certeza que a Câmara dá um exemplo, como o Poder Judiciário também já deu exemplo e o próprio governo tem dado o exemplo
de que a sociedade brasileira não aguenta mais o gigantismo do Estado e precisa de um Estado que efetivamente funcione, seja eficiente e atenda às prioridades da sociedade. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, será o relator da Comissão Especial da Câmara, que vai analisar o projeto que impõe limite aos salários acima do teto constitucional nos 3 poderes. O texto quer impedir que adicionais incorporados aos vencimentos elevem a remuneração acima do valor que é pago a um ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em R$ 33.700. E você vai ver daqui a pouco aqui na Revista da Câmara. Sem acordo sobre o financiamento público e o sistema eleitoral, o plenário adia novamente a votação de itens da reforma política. Defensores da causa ambientalista fazem uma manifestação contra medidas do governo que prejudicariam a defesa dos recursos naturais e dos direitos dos índios. Eu volto já. O Conselho de Ética arquivou por unanimidade o processo por quebra de decoro contra o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. Ele foi acusado de divulgar na página dele no Facebook um vídeo adulterado que distorcia falas do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre negros e pobres. A decisão foi contrária ao parecer do deputado Ronaldo Martins, do PRB do Ceará, que pediu censura escrita ao deputado Éder Mauro. O Conselho também instaurou um processo contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, acusado de quebra de decoro parlamentar por ter assediado e ofendido uma jornalista de Brasília. O presidente do colegiado, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, deverá escolher o nome do relator do processo na próxima semana. No plenário, a reforma política que era prioridade foi novamente adiada. Não houve acordo entre os partidos, mas foi aprovado o texto base da medida provisória que institui o programa de regularização de débitos tributários, que dá desconto e parcela dívidas de empresas e pessoas físicas. Dini Moraes acompanhou. O que acabou entrando em votação foi a medida provisória 780, que dá desconto e parcela as dívidas que empresas e pessoas têm junto a autarquias, fundações públicas federais e a Fazenda Nacional. Entram nesse programa multas que planos de saúde têm junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar ou multas ambientais emitidas pelo IBAMA, por exemplo. Faz com que regularize a vida de muitas empresas e de muitas pessoas, que pode gerar uma receita de 3 bilhões de reais para o governo federal. Está se fazendo aqui uma anistia, praticamente uma anistia, porque é uma renegociação que, em alguns casos, cortam 90% dos juros e das multas de quem estava devendo multas. Bancos que devem multas que foram aplicadas pelo Banco Central, porque não trabalharam direito. Esse programa de renegociação oferece 4 formas de os devedores acabarem com os débitos que têm junto a órgãos federais. Podem dividir em até 20 anos sem descontos ou conseguir redução de até 90% nos juros e multas, mas parcelar em menos tempo. Nós estamos vendo uma medida provisória que praticamente estimula a sonegação e a fraude. Ela vai regularizar a situação de pessoas jurídicas, pessoas físicas, junto a autarquias. No momento que ficarão regularizadas, vão recolher naturalmente e aí nós teremos recursos para a saúde, para a educação. Partidos de oposição tentaram por 5 horas derrubar a votação da medida provisória. Mas o governo tinha maioria e conseguiu aprovar o texto principal. Mas o processo de votação não chegou ao fim. Ficaram faltando os destaques, ou seja, os pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto. Na pauta, o único item era uma das propostas da reforma política. A proposta de emenda à Constituição 77, com os 2 pontos mais polêmicos da reforma política. A criação de um fundo público para financiar campanhas eleitorais
e a mudança na forma como elegemos deputados e vereadores, estabelecendo o chamado distritão, em que os mais votados são diretamente eleitos. E também o distrital misto a partir de 2022, em que metade das vagas serão preenchidas pelos mais votados e a outra metade pelos candidatos indicados pelos partidos. Foram 8 versões até a proposta encabeçada pelo PT e pelo PSDB ser realmente colocada em votação. Além do fundo público para pagar as campanhas, esse texto trazia um sistema de transição para eleger deputados e vereadores em 2018 e 2020, o chamado distritão misto, em que o eleitor vota em um candidato ou em um partido. Mais uma polêmica à proposta que já não era consensual. A polêmica foi tanta que faltou apoio para este texto alternativo. E ele acabou sendo retirado de votação. Eu acho que esse recuo é necessário e eu quero fazer alguma reforma. Não a reforma do meu sonho, mas a reforma possível. Depois de horas e horas de discussão, a gente chega à conclusão que não consegue avançar em nada. O nosso desafio, deputados e deputadas, é raciocinar no fracasso dessa noite de hoje para ver o que faremos na semana que vem, que é o prazo limite de votar alguma coisa para que o Senado aprove. A partir daí, os maiores partidos decidiram não votar mais nada e a sessão acabou caindo por falta de quórum. Com isso, apesar das 6 horas de muito debate, a votação da reforma política acabou adiada mais uma vez no plenário. Já na Comissão Especial da Reforma Política, foi concluída a análise do terceiro e último relatório apresentado pelo deputado Vicente Cândido. O texto traz novas regras eleitorais, mas alguns pontos não foram aprovados. É o caso da divisão dos recursos do fundo público para as campanhas eleitorais, que saiu do relatório, mas não dos planos dos deputados. Haja diálogo. Por enquanto, parece ter sido o suficiente. A comissão especial tem um conjunto de propostas. As eleições vão durar menos tempo, agora serão 45 dias. A propaganda eleitoral vai ficar mais simples e menor. Haverá um teto de gastos para cada um dos cargos em disputa. Ele varia de acordo com o tamanho da cidade ou do estado. Os eleitores vão poder fazer doações, mas haverá um limite novo para isso. 10% da renda, como antigamente, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Isso também vale para cada cargo em disputa. Mas e o fundo público? Aquele que poderia passar dos 3 bilhões de reais? A proposta da comissão oferece um plano B. O fundo é criado. Um tema semelhante àquele da proposta de emenda à Constituição que está no plenário. Ou seja, o fundo é criado ao mesmo tempo em 2 frentes. Nós estamos tanto autorizando na PEC quanto está criando aqui. Se você não aprova nenhum dos dois, você não tem esse mecanismo da criação. Agora, a divisão do fundo é outra discussão. Aí não houve acordo. A repartição entre os partidos ficou para ser definida no plenário. A divisão entre os candidatos pode acabar sendo definida por cada partido. E que a esse partido político deve ser dada a autonomia dessa utilização desses recursos se eles vierem a existir. Se o parlamentar ou se o candidato não concorda com a metodologia do seu partido, ou se ele entende, não confia, ele vai ter a oportunidade de fazer a mudança de partido na hora exata. Depois de 3 relatórios, quase 1 ano de trabalho, a comissão especial chegou ao fim. O remendo é muito pior do que aquilo que existe hoje, se vier a ser aproveitado aí pelo plenário da casa, o que é muito difícil, não por ser tão ruim, porque a maioria daqui é para fazer coisa pior do que está lá, mas é o fato de que é uma regulamentação de algo que ainda não foi sequer votado pela casa. De uma maneira geral, nós avançamos quando diminuímos o custo. Como é que se diminui o custo? Quando você coloca 45 dias na eleição, quando você acaba com as placas, e a gente espera efetivamente que nós consigamos votar isso em tempo hábil e que o Senado também vote muito rapidamente para que a gente possa ter essa legislação antes de outubro. Na semana que passou, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, foi questionado aqui na Câmara sobre o programa de concessões de aeroportos para empresas privadas. Ele também foi cobrado quanto ao futuro da Infraero, a estatal responsável pelo setor. Além dos aeroportos, o governo pretende também fazer concessões de rodovias, portos, hidrelétricas e linhas de transmissão de energia por meio do chamado PPI, Programa de Parcerias de Investimentos.
Por isso, a audiência começou com os deputados questionando a ausência do ministro Moreira Franco, Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordena as privatizações no governo. Os deputados do PT questionaram a política de concessões do governo Michel Temer e os do PMDB responderam com críticas às concessões do governo Dilma Rousseff. Os 6 maiores aeroportos brasileiros foram concedidos no passado para empresas que não eram operadoras de aeroportos, eram empresas com poder político enorme, todas elas investigadas na Operação Lava Jato. O que faz o governo atual? Quem paga mais? Para usar o dinheiro para fazer caixa, não é para fazer investimento. Então aqui está um engodo, aqui está enrolação. Estão entregando o país para pagar uma conta do golpe. O presidente da Associação dos Empregados dividiu a culpa entre os dois governos. Segundo ele, a concessão dos aeroportos mais lucrativos está acabando com a capacidade financeira da empresa estatal, com prejuízos para o país e para os trabalhadores. A primeira preocupação, os empregados, o que vão fazer deles. Segunda preocupação, o próprio país corre o risco de ter aeroportos pequenos em cidades distantes fechados. O ministro dos Transportes disse que os empregados têm a garantia de um acordo contra demissões até dezembro de 2020. Ele justificou a destinação integral dos recursos das novas concessões para o Tesouro Nacional, sem nenhuma parcela para a Infraero. Segundo ele, o governo teve que fazer repasses para a estatal bancar diversos compromissos. Maurício Quintela Lessa negou prejuízos para a qualidade do serviço de aviação e não quis adiantar expectativas de arrecadação com a nova rodada de concessões. Disse que tudo vai depender de quais aeroportos serão realmente privatizados e do tamanho da parcela vendida em cada um. Os estudos ainda serão feitos, né? Audiências públicas virão ainda, né? Esse debate ainda está aberto. E logo depois dessa audiência, cerca de 100 manifestantes contrários a privatizações anunciadas pelo governo foram contidos pela Polícia Legislativa quando se dirigiam ao plenário da Câmara. A Polícia Legislativa usou spray de pimenta para impedir a invasão do plenário e isolou o prédio principal, mantendo os manifestantes no anexo 2. Mais cedo, eles haviam participado de um seminário sobre privatizações, promovido pela Comissão de Legislação Participativa. Diversos manifestantes eram da Casa da Moeda. Artistas, ambientalistas e líderes indígenas e parlamentares ligados ao movimento ecológico também fizeram uma manifestação contra uma série de medidas do governo e do Congresso que, segundo os manifestantes, prejudicariam a defesa dos recursos naturais e dos direitos dos índios. Os manifestantes se reuniram no Salão Verde da Câmara para protestar contra o que chamam de agenda de retrocessos ambientais. O movimento começou com um decreto do governo que libera a exploração de minérios na Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA. Mas o documento que entregaram na Câmara, além de pedir a revogação do decreto da RENCA, condena também a diminuição da área de outras reservas naturais, a votação de mudanças no licenciamento ambiental e na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Também são questionadas a liberação do uso de defensivos agrícolas, hoje proibidos, a venda de terras a estrangeiros e a regularização de áreas rurais ocupadas de forma irregular. São milhões de cidadãos brasileiros que assinaram uma petição na AVAAS, organizados pelo Greenpeace e por outras organizações não governamentais, que pedem que o Congresso Nacional pare com a agenda de retrocessos ambientais. A população está se mobilizando porque o meio ambiente no Brasil vive um verdadeiro pesadelo. Estão querendo flexibilizar a legislação dos agrotóxicos, do licenciamento ambiental. Estão acabando com unidades de conservação, com territórios quilombolas, com terras indígenas. Me trouxe uma tristeza muito grande para meu povo, para minha comunidade, porque a gente vive na terra indígena porque nós cuidamos bem dela. Os artistas que apoiam o movimento se revezaram na leitura do manifesto, que obteve mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet. A Amazônia não se brinca, porque depois da mineração é deserto. Isso é para sempre.
É para sempre, não tem dinheiro que pague. Em seguida, foram a uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para quem entregaram o documento. Rodrigo Maia disse que a mudança no licenciamento ambiental será discutida com o Ministério do Meio Ambiente e argumentou que o decreto da Reserva Nacional do Cobre não oferece riscos à preservação da Amazônia. Mas disse que, nesse caso, o governo perdeu a batalha da comunicação. O ideal, nesses momentos onde se gera tantas dúvidas, é um passo atrás, reorganizar essa discussão, né, com todos os ministérios, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Minas e Energia, com todos os ministérios, para que se possa, no futuro, né, ter uma posição mais sólida, se vale a pena ou não avançar com o decreto. Já o deputado Cabuçu Borges, do estado do Amapá, onde fica parte da reserva, defendeu o decreto que permite a mineração na Renca. É uma reserva não ambiental, é uma reserva mineral. Eu acredito que a Renca é uma riqueza que a gente pode sim explorar de forma consciente, de forma responsável, obedecendo toda a legislação ambiental. E apesar dos protestos dos ambientalistas, a proposta de novas regras de licenciamento ambiental pode ir direto para o plenário. A votação que estava prevista na Comissão de Finanças e Tributação não aconteceu. Mais de 1.000 municípios brasileiros passam por um momento de racionamento ou falta de água. A crise hídrica foi assunto de um fórum interativo promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Especialistas defenderam medidas urgentes para evitar que a falta de água comprometa a sobrevivência humana, até mesmo aqui no Brasil, que tem 12% da água doce do planeta. A imagem do planeta azul, onde a água parece infinita, não combina com a realidade do Brasil e do mundo. Além do fato de que a água para consumo representa somente 3% do total, fenômenos como o aquecimento global e o crescimento desordenado das cidades foram responsáveis pela grave crise de milhões de pessoas. Especialistas defenderam uma mudança radical no desenho das nossas cidades para evitar maiores danos. A gente não pode mais fazer cidades que são um maciço de concreto, que você destrói as bacias de captação de água, você tampona os cursos d'água e polui e diz, bom, isso não é comigo, vamos resolver o problema mais para frente. O sociólogo integrante do Fórum Alternativo Mundial da Água disse que a água não pode ser tratada como mercadoria e deve ser priorizado o uso para a população. Não adianta eu ter o uso, se eu não tenho os órgãos públicos equipados, adequados, com profissionais, para dar conta dessa demanda desse enorme país que é o Brasil. É uma perda de mais de 30% da água que vai nas tubulações para chegar até as casas. Nós temos que preservar os mananciais que abastecem as cidades. Nós temos que cuidar das águas urbanas, que vêm das águas pluviais, porque elas também provocam contaminação, e cuidar do tratamento do esgoto. É isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.